Sejam bem-vindos ao Chá de Trovão com mais um vídeo que vocês mandaram pra gente ver. O VTR mandou aqui o vídeo Call of Duty Zombies, história completa do World at War até Black Ops 3. Nossa, o meu inglês tá, incrível. Do Hayashi, dicas, notícias e opiniões, ponto de exclamação. Importante. Muito bom. Não conheço, eu acho que eu não conheço, talvez eu reconheça a voz, o rosto, eu pra lembrar de nome sou péssimo. E COD, eu acho que eu não tenho muita base de COD Herol, sabe? Na época de COD eu jogava CS. E depois eu não jogava mais jogo de tiro nenhum, na verdade nem CS muito eu jogava. Eu sou da época de jogar Pang, Grand Chase, Gunbound, né? O Mu, joguei Mu também. E COD não joguei muito, mas vamos lá. Fala aí galera, Hayashi aqui pra vocês mais um vídeo de gameplay comentado. E o vídeo de hoje é finalmente o tão aguardado e prometido vídeo com a história completa do modo Zombies da Treyarch. Exatamente, vocês tanto me pediram durante tanto tempo e eis que eu tomei coragem pra fazer esse vídeo. Aqui ele está, hoje eu vou estar contando pra vocês a história desde o início dos zombies lá no World at War até o mapa mais recente de Black Ops 3, na época que esse vídeo tá saindo, que é o mapa Gorod Grove, da terceira DLC. Eu já vou explicar pra vocês o porquê que eu não esperei a última DLC sair pra fazer o vídeo. Antes eu só queria pedir que caso vocês curtam o vídeo, por favor, não esqueçam de deixar um like aí, um joinha, porque fazer gameplay de Gunbound. Deu muito trabalho pra fazer esse vídeo se tornar realidade, digamos assim. Foi um trabalho de pesquisa enorme, além de muito tempo pra fazer todo o roteiro do vídeo, né, de uma forma inclusive que todo mundo consiga entender. Uma hora de vídeo. Acho que até se você não jogar o modo zombies, se você nunca tiver jogado o mapa de zombies, eu nem sabia que tinha. E você assistir esse vídeo, você vai conseguir entender o que tá se passando, você vai conseguir entender a história por trás. Eu vou estar basicamente contando uma história aqui pra vocês. É isso, vocês têm que encarar esse vídeo como um vídeo de história. Eu vou estar falando pra vocês sobre personagens, sobre fatos, sobre acontecimentos, e eu espero que seja da forma mais clara possível. Isso é um resumo, claro que se eu fosse detalhar tudo nos mínimos detalhes mesmo, eu levaria 4, 5 horas talvez pra fazer esse vídeo. Então esse é um resumo, mas que eu acho que deixa bem claro como tudo aconteceu. Eu acho que eu classificaria esse vídeo como um resumo detalhado da história, ok? Como eu disse, eu ia explicar rapidinho por que eu não esperei sair a quarta DLC, e é pelo simples fato que eu quero que vocês entrem no hype junto comigo. Eu tô muito ansioso pra ver como é que essa história vai se fechar, entre aspas, nesse último mapa do Black Ops 3, né? 7 anos e eu atrás, quero que então vocês deve também ter saído fiquem mais nessa 3. expectativa. Eu quero que vocês tenham vontade de jogar o último mapa pra entender a história, pra ver a cutscene final, pra ver desse como vídeo é que as coisas vão se resolver. Saiu mais DLC, né? Pra isso vocês têm que entender a história que vem antes dessa última DLC. E esse vídeo tá aqui pra isso. Uma vez que a DLC 4 sair, muitas coisas forem explicadas, aí eu faço um vídeo posterior explicando o que precisar ser explicado, ok? Antes também de eu começar, eu quero deixar alguns avisos aqui que vão ajudar vocês a entender melhor tudo que eu vou estar falando aqui. Só pra eu ter uma noção histórica. Durante todo o World at War, que foi o primeiro COD que teve zombies, e boa parte dos mapas de zombies também do Black Ops 1, né, que seria o segundo COD com zombies, praticamente 2010. Todos os fatos relacionados à história são contados através de áudios e notas espalhadas nos mapas, sem nenhum tipo de visual. Então, muita coisa acaba se tornando um pouco interpretativa, certo? Tenham isso em mente. Outra coisa, o mapa Nacht-der-Untoten, que é o primeiro mapa de zombies da história, o que vem já com o World at War, não tem praticamente nenhuma importância ou impacto na história. Eu acho então que foi eu Modern não vou Warfare 3, cara, que eu joguei. Nesse vídeo, não foi certo? o Black eu já vou Ops. começar direto com como a história começa e vou passar pelos mapas que precisarem ser passados, certo? A Nacht-der-Untoten não é um desses mapas. Outra coisa, prestem atenção nas ilustrações que aparecem durante o vídeo, porque elas vão ajudar bastante a entender o que eu estiver explicando, sempre que tiver uma ilustração. As gameplays que vão estar rolando de fundo vão ser apenas para preencher o vídeo, elas são inclusive gameplays antigas
antigas retiradas do Desce Pro Play, que é o meu canal secundário, né? Então, são só gameplays que já apareceram lá e estão aí pra ilustrar o que estiver acontecendo, então certo? O mais importante mesmo é vocês verem as ilustrações que aparecerem do tipo, tô citando um personagem, então aparece na tela a cara dele, tá ligado? Eu tô citando um item específico, aparece na tela qual que é esse item e etc, ok? E outra coisa é muito importante também que vocês evitem distrações, ok? Eu escrevi o roteiro desse vídeo com o maior cuidado possível. É pra prestar atenção, tá? Prestar atenção em uma vírgula ou em palavras específicas que eu coloquei vai ajudar muito a você entender melhor as coisas, certo? Não hesite em voltar ao vídeo e ouvir de novo determinada parte, caso você não entenda de primeira, porque é perfeitamente normal e eu diria até que é esperado que isso aconteça, certo? Então, nada de mexer no celular enquanto tá vendo o vídeo, chat. Ele se você tiver com sono nem nada do tipo, eu quero que você realmente entenda a história e pra acorda. isso você tem que estar atento, ok? E não precisa ter medo, como eu falei, de assistir a mesma parte mais de uma ou duas vezes. Não tenha medo, seja, eu estou aterrorizado. E a última coisa, antes de começar pra valer, eu estou aterrorizado em voltar de 3 segundos. Eu tirei todas essas informações, pra caso você assista o vídeo e queira se aprofundar ainda mais no assunto. Isso, para de jogar gacha, chat, foca no vídeo. E a Wikia dos zombies, certo? Você pode encontrar os links todos aqui na descrição, mas eu assisti muitos vídeos gringos da história e até mesmo alguns vídeos brasileiros. Existem youtubers brasileiros que fazem um trabalho de história muito legal. Os 2 youtubers gringos principais que eu assisti são o JFK Gamer, JFK Gamer, e o Hadaustin27, Hadaustin27. E no Brasil, eu acho que os 2 youtubers principais focados em história são o HTNEC e o Maestro. Ambos têm vídeos também contando a história, vídeos até maiores do que esse aqui que eu tô Maestro do LoL, né? Então, se você de repente quiser se interessar se o Maestro do LoL tiver um canal de história de game, aprofundar em fato, você pode procurar em todos esses locais que vão estar aqui na descrição desse vídeo, ok? Se bem que 7 anos atrás, tempo, Maestro... Vamos começar de uma vez por todas. Não, acho que não. Não faço ideia. Alexio, que pare com isso! Ô menino, é pra prestar atenção, não é pra jogar gacha enquanto tá vendo o negócio aqui? A história começa na época da Segunda Guerra Mundial, mais precisamente em 1939, e os 2 personagens centrais aqui são o cientista Dr. Ludwig Maxis e Dr. Edward Richthofen. O Dr. Maxis fundou na época o Grupo 935, que tinha como intuito atuar como um grupo de pesquisa e desenvolvimento para ajudar os alemães na guerra, certo? O Dr. Richthofen foi eleito seu assistente sênior, e a ideia inicial era utilizar o misterioso e recém-descoberto elemento 115 para melhorar as condições humanas dos soldados, né, alemães. Super soldado. No entanto, eles não possuíam o elemento 115 o suficiente para fazer isso, então eles se focaram em criar novas e poderosas armas com o que eles possuíam desse elemento para ajudar o exército a vencer a guerra. Antes da gente continuar, eu acho importante eu falar brevemente aqui sobre o elemento 115, tá? Ele basicamente é encontrado em meteoros que caíram na Terra e é ele que dá vida ao zumbi, né, aos zumbis. Então, por isso que ele é tão importante e tão citado durante todos os jogos. Ele foi encontrado pela primeira vez numa espécie de pântano no Japão, chamado Shinonuma, e que inclusive acabaria por ser o 3º mapa de zombies do World at War. Continuando aqui, não demorou muito. Estamos com nazismo, alienígenas, experimentos, super soldado, ok. Estamos essencialmente numa história da Marvel. Para eles descobrirem, né, essencialmente isso daqui é Capitão América. Era capaz de reviver células mortas e mexer também com o tempo e o espaço. Tempo e espaço, estamos de MDT, que seria capaz de teletransportar matéria. De fato. O MDT nada mais é que justamente uma máquina de teleporte que aparece em vários dos mapas de zombies, inclusive. Eu vou chamar ele aqui de teleporter nesse vídeo para evitar confusões com o nome de outras coisas que eu vou explicar no futuro. A máquina elétrica nazista. Chama-se teleporter aqui no nosso vídeo. Esses experimentos iniciais vai cair na prova, chat, olha só, hein? Nas instalações de Der Riese, que é o 4º e último mapa de zombies do World at War. O Dr. Richthofen e o seu assistente, que era o Dr. Schuster, conseguiram com sucesso teleportar uma noz fazendo os testes com o teleporter. E aí, quando eles passaram essa informação pro Dr. Maxis, o Dr. Maxis caçoou do fato e se mostrou muito mais preocupado em desenvolver as armas para os nazistas vencerem a guerra do que ficar fazendo teste com noz ou coisa do gênero. Então, não conformado com a reação do Maxis, não vai matar o Richthofen resolveu continuar a testar o teleporter por conta própria, junto com o Dr. Schuster, até porque ele também achava que, no final das contas, o Maxis ia trair os dois e roubar todo o projeto do teleporter
repórter pra ele, né? Ficar com os créditos do projeto. Depois de muitos meses de pesquisa, eles finalmente resolveram testar a máquina com um ser humano, e que no caso seria o próprio Richthofen. Que afinal são nazistas. Quando eles foram e ativaram a máquina, ao invés do Richthofen ser teleportado pro local de testes esperado, ele acabou sendo enviado pra Lua. Não. E lá ele encontrou uma espécie de dispositivo em formato de pirâmide chamado de MPD. Uma vez que o Richthofen tocou nesse... Desculpa, Marvel. Perdão, Marvel. Não é mais Marvel isso daqui. Isso daqui é Illuminati. Isso daqui é teoria da conspiração muito louca. Eu tenho certeza que tem uma galera na internet que acha que isso é real. Isso é preocupante. Isso é bem preocupante, mas tudo bem, vamos lá. Pirâmide, segue o jogo. Começou a ouvir várias vozes e ficar um tanto quanto esquizofrênico. Do Wolfenstein foi pra Doom. Isso também se devia à alta exposição ao elemento 115, que era muito poderoso, né? Logo, depois de ter tocado, né, no MPD e, enfim, ter começado a ouvir essas vozes, ele acabou sendo teleportado de volta. Porém, não era pra ser um pouco dele, mais ele não voltou pra There Is, né, que era onde ele tava inicialmente. E sim, foi pra uma espécie de floresta, que futuramente a gente ia conhecer como Shangri-La, o terceiro mapa de DLC do Black Ops 1. Mais pra frente a gente vai falar melhor sobre ela. Por enquanto, o importante a se saber aqui é que lá, nessa floresta, né, o Richthofen permaneceu por 3 semanas e adquiriu muitos conhecimentos importantes e que vão ser citados mais tarde nesse vídeo, tá? Ele então finalmente retornou a There Is e, graças a essa viagem a Shangri-La, com completo conhecimento sobre a MPD, que é a tal pirâmide, e ele pretendia agora utilizar essa pirâmide para controlar os zumbis oriundos do elemento 115, né? Ou seja, nessa viagem para Shangri-La ele aprendeu que a MPD era o que podia dar controle a ele dos zumbis. E era isso que ele almejava agora, ele queria poder, basicamente. Com isso, ele decidiu então, com a ajuda do Dr. Shuster e de outros cientistas do grupo 935, que presumivelmente também não gostavam muito do Maxis, passar 2 anos em um local chamado Eagle's Nest, transferindo secretamente equipamentos para a Lua para montar uma base secreta lá, que se chamaria Griffin Station. Rapidinho, assim, uma base secreta na Lua, você já tá na Lua, já é suficientemente secreto, tá? Não precisa ser secreto, já é bem suficientemente secreto. Como intuito, estudar melhor a MPD, né? Tipo Lord Elder Ring! Não, porém, né? Nesse momento, graças não tem nazista em Elder Ring. Na viagem a Shangri-La, tem coisa pior, mas Richthofen já sabia que a MPD poderia deixá-la no controle dos zumbis e que ela também funcionava como um portal dimensional para uma dimensão chamada Aether, que vem da mitologia grega e aqui no jogo, de uma forma bem simplificada, lá seria algo como uma dimensão superior separada do mundo real, para onde vão as almas das pessoas após a morte, tá? Entendam o Aether como quando isso os demônios chegam. Então, ele colocou um cientista chamado Dr. Groff a cargo da operação de pesquisas lá na Griffin Station, né, lá na Lua. Caralho, e o Dr. Groff logo descobriu que pra deixar, digamos que a pirâmide pronta pro Richthofen conseguir entrar nela e controlar os zumbis, apesar de que os cientistas não sabiam que esse era o real plano do Richthofen, mas enfim, ele descobriu que pra deixar a pirâmide pronta era necessário o sacrifício de várias almas, então, sem medir esforços, foi isso que eles começaram a fazer. Aliás, só para efeito de curiosidade aqui, o tal Eagle's Nest, que eu citei, né, que foi o local para onde eles foram para começar a transferir todos os equipamentos para a Lua, nada mais é que o mapa Der Eisendrache, que viria a ser o primeiro mapa de DLC do Black Ops 3, e a Griffin Station acabaria por ser o mapa Moon da última DLC do Black Ops 1. Mas só para deixar claro, isso não significa que os mapas em si se passem nessa época e durante esses acontecimentos, não mesmo. Tudo isso que eu tô citando para vocês aconteceu muito antes da gente chegar ao ponto de jogar os mapas, né? Tudo isso que eu tô contando para vocês é uma história de background. Isso tudo ocorreu antes de qualquer mapa de zombies, tá? Logo mais vocês vão entender melhor isso. Durante, então, esses 2 anos, né, o Richthofen continuou sendo também o assistente do Maxis, que não sabia de nada em relação à base secreta na Lua e etc. Eles produziram, durante esse tempo, as chamadas Wonder Weapons para ajudar os nazistas. O Maxis criou a Ray Gun, enquanto o Richthofen desenvolveu o Wonder Waffle DG2, que era uma arma tão poderosa que até o próprio Maxis tinha medo de produzi-la em massa, porém, ainda assim, ele prometeu ao Richthofen que isso seria realizado. Enquanto isso, os
Estados Unidos já estavam sabendo sobre o tal elemento 115 e queriam entender melhor o quão poderoso ele era e se realmente ele seria uma grande vantagem para a Segunda Guerra. Então eles enviam um espião para um local chamado Verrucht, que juntamente com a There Easy era um dos locais que o grupo 935 utilizava para suas pesquisas com o elemento 115. Mais em Verrucht, lugares. que foi o segundo mapa do Road at War, o grupo 935 realizava testes utilizando o elemento 115 em 3 soldados para tentar transformá-los em super soldados. Um deles era um japonês, o outro era um russo e o outro um mexicano. O teste deu certo com o japonês, que chamava-se Takeo Masaki, e com o russo, que chamava-se Nikolai Belinsky. Já o mexicano acabou morrendo e não suportando ao teste. Nesse meio tempo, o espião dos Estados Unidos chegava em Verrucht, né, que era onde estava ocorrendo esses testes com os super soldados, e segundo a teoria mais divulgada, esse espião chamava-se Peter McCain. Depois de um tempo ter se passado, os Estados Unidos não recebeu nenhum tipo de notícia do McCain, e isso fez eles pensarem que algo poderia ter acontecido, né, com esse espião deles. Logo, eles resolveram enviar uma equipe de soldados para tentar resgatar esse espião, esse McCain. Essa equipe era liderada pelo soldado Tank Dempsey, e ao chegar em Verrucht, eles foram logo capturados pelos nazistas e toda a equipe foi morta, com exceção justamente do Dempsey, que foi entregue ao grupo 935 para acabar sendo o substituto do mexicano que morreu nos testes para virar um super soldado, né? Acabou que o teste deu certo com o Dempsey e ele se juntou ao japonês e ao russo, que também haviam resistido a esse teste, como eu citei. Um detalhe que vale ressaltar é que os três, o Takeo, o Nikolai e o Dempsey, perdem a memória após passarem pelos testes. Então eles não se lembram de nada que havia acontecido antes disso, certo? Enquanto isso tudo estava acontecendo, o Dr. Richthofen é avisado que a MPD, a pirâmide, já estava completamente alimentada, entre aspas, né, com as almas que foram ali assassinadas e estava para uso. Nesse mesmo período, o Richthofen também descobre que o Maxis não planejava cumprir a sua promessa de produzir em massa a Wonder Waffle DG2. E aí essa foi meio que a gota d'água para o Richthofen querer se livrar do Maxis de uma vez por todas, já que ele também acreditava que o Maxis tentaria roubar o seu projeto do teleporter e etc. Já tinha uma certa rixa, né, entre Richthofen e Maxis, e essa descoberta de que a Wonder Waffle não seria produzida em massa foi meio que o estopim de tudo para eles. Então surge uma oportunidade perfeita para o Richthofen. O Maxis, ainda sem saber que o teleporter já havia sido, né, usado pelo Richthofen para ir para a Lua e tudo mais, resolve retomar os testes com ele, né, com o teleporter, e utilizá-lo em um ser vivo. E ele escolhe Fluffy, o cachorro da sua filha chamada Samantha, outra personagem muito importante para nossa história aqui. Samantha, anota, chat. De identidade desconhecida, havia morrido, e isso fez o Maxis sempre manter ela muito por perto. Logo, ela frequentava com frequência os laboratórios do grupo 935. Pô, super saudável, o Richthofen vê a vontade do Maxis de retomar os testes com o teleporter como a situação perfeita para ele se livrar de uma vez por todas dele, né, do Maxis, já que o teleporter da There Easy, que seria o que o Maxis utilizaria com o cachorro, ainda não estava calibrado corretamente. Quando eles colocaram o cachorro da Samantha no teleporter, ele acabou sofrendo uma espécie de transformação e virou um Hellhound, que nada mais é que aquele cachorro demoníaco, né, que aparece em vários mapas de zombies em rounds especiais. Nesse mesmo momento, a Samantha, que estava procurando pelo Fluffy no laboratório, acabou por entrar na sala do experimento e viu no que o Fluffy havia se transformado. Como eu já expliquei, quase tudo isso aqui é baseado em áudios e notas, então não existem imagens do que realmente aconteceu, mas pelo que o áudio dá a entender, a Samantha, ao ver o Fluffy, correu em direção a ele, mesmo ele já estando com aquela aparência demoníaca, e o Maxis correu logo em seguida atrás dela pra acalmar ela. Eu acho errado trocar o nome, tá? Continua como Fluffy. Nesse momento específico, o Richthofen sai então da sala e ativa o nome de Fluffy com aquela aparência, com o intuito de teleportar os três e fazer com que o Hellhound matasse tanto o Maxis quanto a Samantha, né? Esse era o plano do Richthofen pra acabar com os dois, no caso, né? Mas o Maxis e a Samantha até mesmo. A Samantha não era filha dele, né? O que aconteceu de verdade é que cada um foi teleportado pra um lugar diferente. A gente não sabe ao certo pra onde o Fluffy foi teleportado. O Dr. Maxis acredita-se que ele foi teleportado pros túneis do mapa Buried, que seria o terceiro mapa de DLC do Black Ops 2. E a Samantha, a gente tem certeza que foi teleportada pra tal Griffin Station, na Lua, onde era a base secreta do Richthofen. A garota perdeu o dog e foi pra Lua. Acidentalmente, ela acabou por entrar dentro da MPD, né? Que, como vocês devem se lembrar, já estava pronta, né? Haviam avisado o Richthofen que a MPD já estava pronta. E isso acabou dando pra Samantha o controle de todos os zumbis, além de levá-la pro tal Ether, que, como eu citei anteriormente, é uma dimensão separada do mundo real.
Ou seja, o Richthofen acabou estragando o seu próprio plano ao tentar matar a Maxis e a Samantha, já que ela acabou sendo teleportada pra Lua e acidentalmente entrou na MPD antes dele, né? Antes do Richthofen. Quando o Richthofen voltou pra Lua, ele então ordenou ao Dr. Groff que ele desse um jeito de encontrar o Maxis pra ele forçar a Samantha a sair de dentro da MPD. Ele acreditava que já que a Samantha não havia morrido, então o Maxis provavelmente também estava vivo. Sair do disco voador. Sair do disco voador da Xuxa. E teleportam ele pra Lua. O Dr. Groff e o Richthofen então ordenam pra que o Maxis chamasse pela Samantha, fazendo ela sair de dentro da MPD. Ela vem chorando e então o Maxis pede a ela que faça uma coisa por ele. Mate todo mundo do grupo 935. Ou seja, o Richthofen e o Groff tinham chamado o Maxis ali pra fazer a Samantha sair de dentro do MPD e o Richthofen poder entrar. Mas o Maxis meio que enganou eles, né? O Maxis estava furioso, claro, com o Richthofen. Então ele simplesmente falou pra Samantha matar todo mundo do grupo 935, já que ele meio que já tinha entendido, né, que a Samantha tava com o poder de controlar os zumbis ou algo do gênero. E nesse momento, um barulho de tiro é ouvido e aí... Peraí. O pai manda a filha matar todo mundo, sendo que ela é uma criança que acabou de perder o cachorro, controlando a espaçonave da Xuxa. Caralho. Gente. Cara, eu vejo muito quem escreveu isso, tipo, muito chapado. Mas muito, tipo, todo mundo muito chapado. Os caras ali, os amigos se reúnem, 3 horas da manhã, viradaço no Jiraya. Aí ele pegou ali e falou, bora escrever roteiro, bora. Dito isso, pelo menos tá fazendo mais sentido que Shingeki, tá? Vamos lá. O Maxis morre, né? Ele recebe um tiro. Não se sabe. Não, ele tava chapado, não tava inteligente, não. Maxis, ou até mesmo se ele se suicidou, né? Enfim, uma vez que o Maxis morreu, a sua alma foi transferida pra MPD, mas como ela já tava cheia de almas, né? Ela já tava pronta, a alma do Maxis acabou indo pra uma outra dimensão, onde ele meio que existia dentro de uma tecnologia, ou seja, ele ainda conseguia... Caralho, mano. Não, peraí. Fechou aqui o portal das almas aqui, não tem mais espaço. Vai pro Isekai. Vai lá pra Mushoku. Puta que porra, cara. Eu tô falando. Quem escreveu isso não tava puro. E não tava nem um pouco puro e não tava alguns dias puro, tá? Conseguia se comunicar de alguma forma e isso vai ser importante lá na frente. Então guardem essa informação, certo? Enquanto isso, obviamente a Samantha tava furiosa, né? Pelo que tinha acontecido com o Maxis ali na frente dela. E então ela liberou o ataque de zumbis em todos que estavam presentes na Griffin Station. E ela mandou... né? A maioria morreu, mas o Richthofen conseguiu escapar de volta pra Der Riese, que também já estava infestada de zumbis. Lembrando que a Samantha continuou então no controle dos zumbis, né? O plano do Richthofen e do Groff não deu certo. E lá em Der Riese, né, para onde o Richthofen voltou, estavam os 3 super soldados, né, que haviam sido testados, né, em Verrucht. O Tank Dempsey, o Takeo Masaki e o Nikolai Belinsky. O Richthofen então convence os 3 a lhe seguir e obedecer suas ordens, porque sabendo que a Samantha agora tinha controle dos zumbis e estava no Iter, ele precisava fazer alguma coisa, né, ainda mais porque a Samantha tava zangada com ele, queria matar ele de qualquer forma e utilizar os zumbis pra isso. Zangada! Irmão! Ela já tinha encarnado o Eren aí! O plano do Richthofen consistia basicamente em utilizar um aparelho específico chamado Golden Já Rod. Começa porque mataram o Dog. Então ela já tem ali a cartinha de se tornar o John Wick, né? Ali do John Wick pra cima. Ela pegou e aí o bando de nazis fez toda essa cagada com ela pra jogar ela no disco voador da pirâmide da Xuxa. Irmão... Ali eu tô falando, pelo menos esses caras tão chapados pra caramba, mas tá fazendo mais sentido que Shingeki, tá bom. E uma pedra chamada Focusing Stone, além, é claro, do elemento 115, para trocar de corpo com a Samantha. Ele já sabia que ele poderia utilizar isso tudo ao seu favor devido àquela viagem que ele fez pra Shangri-La, né? Depois que ele tocou pela a viagem. Lembra? Pois é. Tô vendo a viagem que ele fez pra Shangri-La. Todas essas coisas, né? Tô vendo. Mas ainda vai levar um tempinho até a gente conseguir essas coisas todas que ele precisa para executar o plano dele. Enfim, continuando, eles vão então até Shinonuma, que, como já citei, é o terceiro mapa do Road
at War, e inclusive o primeiro mapa em que esses 4, Dempsey, Takeo, Nikolai e Richthofen, se tornam personagens jogáveis no modo zombies. Lá estavam várias das pesquisas de Richthofen, né, em Shinonuma. Então aqui é o primeiro momento em que eu tô contando a história e a gameplay também se passa no mapa propriamente dito, certo? Nesse exato momento rola, digamos que a gameplay do Shinonuma dentro da nossa storyline aqui, né, dentro da nossa linha do tempo. E aí uma vez o Richthofen tendo pego lá em Shinonuma o que ele precisava, eles voltaram pra Derize, só que, como já citado, a Derize estava muito infestada com os zumbis da Samantha e eles não tinham muito mais o que fazer. A Derize, lembrando que foi o último mapa, né, o 4º mapa do Road at War. Então, nesse momento, a Derize também, né, a gameplay da Derize também entra dentro da nossa história, né? Esse é o momento em que a gente tá jogando na Derize dentro da história. E aí, o que acontece, né, em Derize é que, sem querer, utilizando a Wonder Waffle DG2, eles meio que energizaram o teleporter da Derize, né, dando um tiro no teleporter, e como a DG2 era muito poderosa, isso meio que rompeu o espaço-tempo. Por que você atiraria numa máquina de teleporte? Você tá tentando destruir, mas não me pareceu o caso. Posso estar perdido, mas tudo bem. Fazendo eles serem teleportados pro futuro, mais precisamente pro final dos anos 60. O local onde eles apareceram foi num teatro abandonado na Alemanha, que a gente conhece como Kino der Toten, um dos mapas de lançamento do Black Ops 1. Então aqui se encerra os acontecimentos do Road at War e a gente começa com os acontecimentos do Black Ops 1, certo? Então vocês podem ver que o Road at War meio que prepara todo o terreno da história e ele termina com os 4 personagens sendo teleportados pro futuro. Preparar a palavra forte. Pequeno incidente que aconteceu com a DG2 e o teleporter. Faz sentido. Ok, aqui no Black Ops 1, o Richthofen continua com o seu plano de substituir a Samantha, e logo ele descobre que esse teatro, né, que eles estavam, e inclusive era no futuro, né, como eu falei, era em 1960, era na verdade um outro local secreto de experimentos do Grupo 935, mas isso não importa muito. A descoberta mais importante na Kino é que poderiam existir outros teleporters em alguns locais do mundo capazes de atuar como máquinas do tempo, assim como aconteceu lá na Derize. E era... Ah, mas... em algum momento ele deve ter falado que alguém fabricou essa porra, né? Por que tem vários lugares do mundo? Enfim. É isso que os personagens colocaram como objetivo, era isso que eles buscavam. O local principal a ser explorado era um cosmódromo soviético. Por isso tem que prestar atenção, chat. Que a gente conhece como Ascension, o primeiro mapa de DLC do Black Ops 1. Só que, antes de a gente continuar com a história do Richthofen e o seu grupo, que iriam até Ascension, né, em busca do tal teleporter, outros fatos precisam ser explicados. Então, vamos voltar rapidinho para a época da Segunda Guerra Mundial. Como o Richthofen foi teleportado para o futuro, o Maxis havia desaparecido e vários outros cientistas do Grupo 935 haviam morrido, o grupo em si estava praticamente acabado, né? Assim, tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos conseguiram se apoderar de algumas das pesquisas do Grupo 935 e formaram cada um seus próprios grupos de pesquisa em torno do elemento 115, certo? A gente aprenderia mais sobre o grupo soviético no mapa Ascension e mais sobre o grupo americano no mapa 5, né, que é um dos 2 mapas que já vem com Black Ops 1, o outro é Aquino, como vocês sabem, né. Vale ressaltar que tanto Ascension quanto 5 se passam ao mesmo tempo na ordem cronológica aqui da nossa história, né, então tenham isso em mente. De volta agora ao futuro, né, no caso, pro final dos anos 60, eu vou contar pra vocês a história de fundo do mapa Ascension, antes da gente entrar no que aconteceu no mapa de fato, certo? Vamos lá. Em algum momento, antes do Richthofen e a sua trupe, né, chegarem ao mapa Ascension, 2 cientistas russos estavam trabalhando com a ajuda do elemento 115 em algo chamado Projeto Mercúrio, que nada mais era que um equipamento que a gente conhece como Gersh Device. Um dos cientistas chamava-se Yuri Zavoysky e o outro era o seu chefe, o Dr. Gersh, que em determinado momento ordenou que o Yuri parasse com o seu trabalho de pesquisa no Projeto Mercúrio e começasse a trabalhar em mandar macacos para o espaço, provavelmente devido, né, à corrida espacial que acontecia na época entre Estados Unidos e União Soviética. O Yuri obviamente não ficou feliz, né, com essa decisão de ter que parar de trabalhar no Projeto Mercúrio, mas ele teve que aceitar. Enquanto isso, no mapa 5, que se passa no Pentágono, lá nos Estados Unidos, os americanos, que
como eu disse, também se apoderaram de algumas pesquisas do grupo 935, faziam também os seus experimentos e criavam novas armas utilizando o elemento 115. Nesse momento, a Samantha, que continuava no controle dos zumbis, resolve atacar todo mundo que trabalhava com o elemento 115. Por isso, então, na nossa história, o Pentágono, no caso o Mapa 5, foi invadido por zumbis. Ou seja, em Ascension, os russos estavam trabalhando com o 115 e na 5 os americanos trabalhavam com o 115 e a Samantha resolveu atacar todo mundo que tinha o 115. Então, por isso o Pentágono também foi invadido. Vale ressaltar que lá no Pentágono, lá na 5, a gente não joga já tá... com os 4 clássicos personagens principais. Já tá por roleplay, né? Já que eles nunca chegaram já vai tacar... no Pentágono. Na 5 a gente joga com já alguns presidentes lá que não importam muito pra nossa história. E assim como na 5, os zumbis invadem também a Ascension, né? Já que o Yuri e o Gersh também trabalhavam com o elemento 115 lá. Só que, lá, a Samantha toma controle do Yuri e força ele a terminar de trabalhar escondido no Projeto Mercúrio, dando assim vida ao equipamento chamado Gersh Device, que pra quem não conhece ou não se lembra, dentro dos mapas funciona como uma granada tática, que ao você jogar no chão, suga todos os zumbis em volta pra dentro dele, né? O Gersh Device é um item utilizável dentro do modo zombies. O Yuri, então, ainda sob o controle da Samantha, utiliza o Gersh Device contra o próprio Gersh, e isso faz com que ele, semelhante ao que aconteceu com o Maxis lá no passado, acabe conseguindo apenas se comunicar através de tecnologia, via eletrônicos ou algo do gênero, né? Ou seja, o Gersh existia dentro da tecnologia, né? Ele tinha morrido como um ser humano, mas a alma dele ainda podia se comunicar através da tecnologia. Ok, ele virou um Fluctilight, ele virou então, um personagem de saúde. Saul. Libera os zumbis no mapa Ascension, ele virou Alice. E é aí que os nossos 4 personagens chegam ao mapa, né? A partir daqui, nós precisamos resolver o easter egg do mapa para prosseguir. Ascension foi o primeiro mapa de zombies que possuiu um easter egg grandão, né, como a gente conhece hoje em dia, para ser resolvido, e consequentemente isso enriqueceu bastante a história, né, já que agora a gente não precisava mais se basear só em rádios, notas ou algo do gênero para entender se basear o que estava acontecendo. Em muito baseado. Durante o easter egg, a gente tem que ir ouvindo o Gersh, né, que agora estava se comunicando através de tecnologia, para ajudar ele e libertar ele, porque ele estava preso no Ether, tá? Só que ao completar o easter egg, apesar da gente libertar ele, ele não volta à sua forma física, ele acaba por se tornar uma espécie de bolinha amarela que representa a sua alma. É como se ele não tivesse um corpo humano para utilizar, né? Enfim, os acontecimentos do easter egg acabam por também levar a uma sobrecarga do teleporter da Ascension, e isso faz os 4 personagens serem teleportados no tempo, novamente para o futuro, mais precisamente para o ano de 2011, em Call of the Dead, o segundo mapa de DLC de Black Ops 1, ok? Esse é um mapa que envolve o George Romero, mano, que é aquele famoso diretor de cinema que fez vários filmes de zumbis, né? Acontece que a Call of the Dead, localizada na Sibéria, era mais um laboratório abandonado utilizado lá na Segunda Guerra Mundial pelo Grupo 935. E aí o George Romero resolve visitar o local junto com vários atores para gravar um filme que envolveria toda essa intrigante história do elemento 115. Porém, ao chegar lá, eles acabam também todos sendo zumbificados e sobram apenas 4 atores que são os personagens jogáveis no mapa. Já os 4 personagens que a gente tá acostumado, o Richthofen, o Dempsey, o Takeo e o Nikolai, como eu disse, também foram teleportados pro mapa, só que eles estão, na verdade, presos atrás de uma espécie de porta de cofre trancada. Puta né? que pariu. E aí, durante o mapa, o Richthofen pede então pros 4 atores que eles obtenham um objeto chamado Golden Rod, e isso é feito durante todo o easter egg de Call of the Dead. A Golden Rod basicamente é o tal aparelho específico, né, que eu citei lá atrás, quando a Samantha ficou furiosa pela morte do Nexus, e o Richthofen precisava de um plano, né, pra trocar de corpo com ela, né, eu cheguei a falar pra vocês da Golden Rod. Certo. E resolvendo, então, o easter egg da Call of the Dead, a gente consegue entregar a Golden Rod pro Richthofen, e aí ele e os outros já podiam usar o teleporter de novo, que tava dentro dessa sala trancada, né, que eles estavam, que a gente não chega a ver durante o mapa, e aí eles podiam ir pro próximo destino, que era o mapa Shangri-La, o terceiro mapa de DLC do Black Ops 1. Como eu citei bem mais no começo do vídeo, o Richthofen já tinha passado por Shangri-La, né? E lá mesmo ele conseguiu diversos conhecimentos sobre coisas importantes dentro dessa nossa história, como a MPD, o controle dos zumbis, a própria Golden Rod, que a gente acabou de conseguir, e a Focus in Stone, que era o objetivo da vez.
Completando então o easter egg de Shangri-La, a gente acaba sendo recompensado no final dele com a Focus Stone, que também era necessária para o plano de Richthofen, né, como eu tinha citado para vocês há um tempo atrás. Um fato interessante, inclusive aqui, uma curiosidade apenas, é que o altar sobre o qual fica a Focus Stone no final do easter egg tem o nome do Richthofen gravado nele. Isso aconteceu justamente por conta das 3 semanas que o Richthofen passou em Shangri-La lá atrás, né? Porque o povo que vivia em Shangri-La, que era muito primitivo, idolatrava e tratava ele como um deus, né? Então é bacana, tem essa curiosidade, né? Quando você joga o mapa, você vê o nome do Richthofen escrito no altar onde tá a Focus Stone. Tendo então pego a Focus Stone, o Richthofen agora só precisava voltar à Lua pra completar o seu plano. Suave. E é justamente pra lá que a gente vai no quarto mapa de DLC do Black Ops 1. Chegando na Lua, na Moon, nós finalmente podemos ver como que é a tal Griffin Station, né? Já que a gente joga nela e, claro, a gente vê a pirâmide, né? A chamada MPD. O easter egg do mapa Moon, obviamente, gira em torno da gente completar o tal plano do Richthofen. Então, após fazer praticamente todos os passos do easter egg, o Richthofen consegue finalmente trocar de corpo com a Samantha e tomar posse dos zumbis. Basicamente, a alma do Richthofen vai pro corpo da Samantha e a alma da Samantha pro corpo do Richthofen. No entanto, nem tudo tava perdido ainda. Lembram que lá atrás, né, quando o Dr. Maxis mandou a Samantha matar todo mundo e acabou sendo assassinado, né, ou se suicidando, que seja, eu falei que agora ele tava meio que em outra dimensão e podia se comunicar através da tecnologia? Eu acho que eu sei. Pois é. Ele, nesse momento, então, utilizou os computadores espalhados pela Moon para entrar em contato com o Takeo, o Dempsey e o Nikolai. Ele entrou no servidor. Agora a Samantha, né, que estava no corpo do Richthofen, para fazer eles três atirar 3 mísseis extremamente poderosos em direção à Terra, numa tentativa meio que desesperada de acabar com a maioria dos zumbis que estavam lá e diminuir o poder do Richthofen, né, que agora controlava os zumbis. O easter egg do mapa... Não parece uma boa ideia? Não parece uma boa ideia. Acaba justamente com os 4 personagens conseguindo enviar os mísseis, e aí ficava a dúvida sobre o que aconteceria no futuro. A gente chega a ver os mísseis atingindo a Terra, mas não sabemos exatamente as consequências disso. A consequência disso! Ah, meu Deus, vou lá lançar 4 mísseis na Terra de destruição em massa. Ora, qual é a consequência de... Toda a história contada no Black Ops 1 e tudo que vier daqui pra frente já envolve o Black Ops 2. Ou seja, o BO1 fecha com o Richthofen conseguindo completar o plano que ele havia arquitetado lá no final do Road at War, né? E o Richthofen estava agora no controle dos zumbis. A Samantha estava no corpo do Richthofen, o Richthofen no corpo da Samantha e ela, juntamente com o Takeo, o Nikolai e o Dempsey, estavam lutando para sobreviver na Lua, certo? E eles haviam conseguido enviar os mísseis pra Terra. Tu perdeu o cachorro, tu virou o processador de uma máquina de zumbi, tu perde teu corpo e vira um velho nazista. Caraca, mano, eu tenho muita dó dessa garota. Muita dó. E ainda perdeu o Fluff. Eu acho que eu falei 2 vezes isso, enfim. Porra, cara, muito... Tadinha. Continuando, então, exatamente de onde a gente parou no final da Moon, antes de a gente falar o que os 3 mísseis causaram, uma informação importante é que o Takeo, o Nikolai, o Dempsey e a Samantha, como eu disse, que estava no corpo do Richthofen, continuaram na Lua tentando sobreviver, mas acredita-se que eventualmente eles viriam a morrer, porque ninguém consegue ficar lutando pra sempre, né? Enfim, guardem essa informação porque ela vai ser importante mais pra frente. Voltando agora aos 3 mísseis, um deles cairia no antigo local de testes nucleares em Nevada, que a gente conhece como Nucktown. Esse local em específico estava sendo explorado e escavado pelos americanos, porque aparentava, né, porque grandes quantidades porque americano. 115. Só que o grupo de escavação mandado pra lá, né, aparentava ter se transformado em zumbis devido à exposição ao 115. Não precisa explicar o motivo. Por quê? Porque americano tá cavando em solo que não é dele. É porque é americano. Então um grupo de agentes da CIA é mandado lá pra Nucktown, né, pra limpar toda a bagunça, e eles são justamente os personagens que a gente controla no mapa Nucktown Zombies de Black Ops 2. O interessante aqui é que todos esses fatos na Nucktown, na nossa história aqui, né, na história que eu tô contando pra vocês, acontecem em simultâneo com os fatos do mapa Moon, né, ou seja, a Nucktown Zombies acontece em paralelo, acontece ao mesmo tempo que o mapa Moon. Pautorando na Lua é por isso que quando a gente morre Terra. no final da Nucktown, tem aquele míssil gigante
diamante caindo no mapa, né, quando aparece o scoreboard. Esse míssil representa um dos 3 mísseis atirados lá da Moon, no final do Black Ops 1, em direção à Terra. Ou seja, enquanto a gente tá jogando a Nuketown, é como se a gente também estivesse jogando o mapa Moon e completando o easter egg por lá. Faz sentido. Isso é um fato bem interessante. E eu contei isso aqui tudo pra vocês só pra explicar como que o mapa Nuketown Zombies se encaixa dentro da história. Sabia disso, viu, chat? Aliás, falando nisso, no Black Ops 2, a gente descobre que, infelizmente, esse plano do Dr. Max de atacar a Terra com os mísseis não deu muito certo. Na verdade, ele até piorou as coisas. Os zumbis ainda existiam em grande escala e os mísseis acabaram criando uma devastação maior do que a esperada na Terra, deixando tudo com um cenário bem pós-apocalíptico e um número bem baixo de sobreviventes também. Assim sendo, se inicia de vez a história que é contada no Black Ops 2, que, como vocês bem devem saber, começa com personagens diferentes, que a gente nunca havia visto antes no mapa Transit. Esses personagens são meros sobreviventes dos mísseis e chamam-se Mist, Malton, Rusman e Stullinger. A forma que eles se encontraram e a história por trás deles não importa muito, então a gente vai ignorar para economizar tempo aqui. A gente joga com esses personagens no mapa Transit, que já vem com o Black Ops 2, no mapa Die Rise, que é o primeiro mapa de DLC do Black Ops 2, e no mapa Buried, que é o terceiro mapa de DLC do Black Ops 2. Em todos esses 3 mapas, o easter egg gira em torno de ligar uma espécie de torre chamada de obelisco, e em todos os 3 você pode fazer escolhas durante o easter egg. Basicamente, a história é a seguinte: lá na Transit, tanto o Maxis quanto o Richthofen entram em contato com os personagens, né, esses 4 novos personagens, para tentar persuadir eles de seguir suas ordens e ligar a torre a seu favor. Isso acontece não só na Transit, como também na Die Rise e na Buried, né? Todos os 3 mapas, como eu falei, tem uma torre e o easter egg gira em torno de ligar essa torre, e aí tanto o Maxis quanto o Richthofen tentam persuadir os personagens de ligar a torre a favor de cada um, né? No final das contas, então, você tem 2 opções no easter egg de todos os 3 mapas: ajudar o Maxis ou ajudar o Richthofen. Sobre a parte de como o Maxis e o Richthofen se comunicavam com os personagens, né, é o seguinte: o Maxis se comunicava através de eletrônicos, né, igual ele fez na Moon. Já o Richthofen só conseguia se comunicar com os humanos que por algum motivo comeram carne de zumbi. Como o mundo estava devastado, muitas pessoas não tinham outra alternativa e etc, elas precisavam se alimentar de carne de zumbi. E todo mundo que isso fizesse podia escutar o Richthofen, que comandava os zumbis, né? Você comer carne de zumbi, você não morre porque você tá comendo a carne estragada? Jesus. Tá bom, ok. E dentro do grupo dos nossos 4 personagens, a gente tinha um que no passado havia comido carne de zumbi, que era o personagem Stullinger. Então ele é o único que ouve o Richthofen durante os mapas, né? Durante Buried, Die Rise e Transit. Mas o que tem de bactéria nessa porra, cara? Enfim, não dá, completando você o morre. easter egg da Transit, os 4 personagens se mostram aptos, não é o que sobrou, é o que Richthofen morreu. Ou o Maxis, que seja. Então eles são teleportados pelo Richthofen, presumivelmente, ao mapa Die Rise na China, né? Na primeira DLC de Black Ops 2, como eu citei. Lá, novamente, o easter egg, então, gira em torno de ativar uma torre, você... Inclusive, easter egg não é bem esse conceito. Easter egg é meio que uma inferência de uma brincadeira dentro do jogo que não tem valor nenhum. Tipo, easter egg, inclusive, geralmente é quando não tem nenhum valor narrativo, nenhum valor mecânico, é só uma brincadeirinha. Tipo, aqui no COD, no modo zumbi, não seria um easter egg, seria uma mecânica de jogo, seria um puzzle, seria algum trecho jogável pra fazer a narrativa andar ou pra fazer a história progredir, ou pelo menos o mapa progredir, é uma mecânica do jogo, não pra fazer essas partes da história. Tá, mas pelo que eu entendi, no jogo é horda de zumbi, ponto. Se você quiser... Aí eu não sei se é sobreviver mais, se é avançar pra outras áreas do jogo. Ainda é uma mecânica, não é um easter egg. Eu posso estar errado, de novo, não conheço o jogo. Mas é um secret que te dá acesso à lore. Não é um easter egg. Não é easter egg, é uma mecânica de jogo. Então, por isso que eu não sei se a comunidade chama de easter egg mesmo, porque me parece que ele tem função. Ele tem função narrativa, inclusive. Easter egg é quando não tem função narrativa. Um easter egg é quando você faz uma brincadeirinha. De repente,
sei lá, você tá vendo um anime, porque é mais fácil fazer essa analogia, e na bancada, né, no armário do protagonista tem a figura do Kirito. Isso não quer dizer nada, isso é só um easter egg, isso daí é só uma brincadeirinha, é só uma referência. Não tem função narrativa. Por isso que eu não tô entendendo muito bem a terminologia easter egg aqui, né? Novamente pode escolher seguir o lado do Maxis ou do Richthofen. Uma vez terminado, o grupo então consegue escapar de Die Rise e vaga pelo mundo em busca de respostas até chegar no mapa conhecido como Buried, da terceira DLC de Black Ops 2, e que, ao que tudo indica, se passa na Angola, lá na África do Sul, mas isso não é 100% confirmado. Enfim, chegando lá, o Maxis tenta novamente persuadir o pessoal a ligar a torre a seu favor, enquanto o Richthofen faz o mesmo, só que apenas com o Stullinger, né, que é o único que pode ouvir ele. É mais uma side quest. Eu já expliquei. Side quest faz sentido. Você tem que fazer o easter egg no mapa. Se no final das contas você escolher fazer o caminho do Maxis, você vai acabar por descobrir que na verdade ele estava te usando esse tempo todo, desde lá da Transit, e ligar as 3 torres a favor dele faria com que ele conseguisse entrar no Aether e se tornasse o novo controlador dos zumbis e daquela dimensão. Isso tudo para ele poder abrir um portal para Agartha e salvar Samantha, que é a sua filha, né? Agartha basicamente seria um reino situado no centro da Terra e que nessa nossa história também fica em uma dimensão diferente da do mundo real. Centro da Terra. O jogo não explica por que ou como exatamente a Samantha foi parar em Agartha, né? Já que até onde a gente sabia, a Samantha estava no corpo do Richthofen lutando para sobreviver lá na Lua, né? Junto com o Takeo, o Dempsey e o Nikolai. Mas como eu citei mais cedo, a gente acredita que uma hora ou outra eles não iam suportar e ia acabar morrendo, né? Já que os zumbis não paravam nunca de atacar eles, né? Lembra que eu citei isso e falei para vocês lembrarem disso porque seria importante? Então, acaba. Ué, só matar todos os zumbis. E aí não tem mais zumbi. Aqui é o momento que é importante. Suponhando então que eles todos morreram, a Samantha, por já ter tido contato direto com o MPD, quando ela morreu, ela teria a sua alma aprisionada nesse tal reino de Agartha, e o Maxis de alguma forma sabia disso. Por isso ele queria ir até lá para salvar ela. Então por isso ele precisava se tornar o controlador dos zumbis. E por isso também ele usou a gente para ligar as 3 torres a favor dele. Agora, caso a gente escolha seguir o caminho do Richthofen, o portal para Agartha é selado, condenando teoricamente a Samantha para toda a eternidade e fazendo com que o Richthofen tenha total controle sobre a energia do Aether. O Maxis então ia deixar de existir e o corpo do Stullinger ia ser utilizado pelo Richthofen para ele comandar o mundo também na forma humana. E é legal, agora a gente tem um if. Apesar de tudo isso, a gente tem um if. A gente tem um ponto de história que bifurca e eu não sei qual que vai ser o original. Pô, eu tô falando, cara, os roteiristas disso daqui, mas tava muito, rapaz, tava muito, tava curtindo a tocha olímpica. Né? Ou seja, em ambas as escolhas, a Terra estava condenada. O plano do Maxis era dominar, né, os zumbis e etc, né, e ser o novo controlador para poder libertar a filha dele de Agartha, mas ainda assim ele ia ter o controle dos zumbis. E o plano do Richthofen era continuar tendo o controle dos zumbis para fazer da Terra o seu playground, né, como eles mesmos falam durante o easter egg. Porra, então, analisando qualquer uma das escolhas que você fizer aqui, terminam com o fim da Terra e dos seres humanos mais cedo ou mais tarde. E aí, obviamente, você deve estar se perguntando, e quanto aos outros mapas de DLC do Black Ops 2 e todos os mapas do Black Ops 3? Chat, e quanto aos outros mapas do Black Ops 2 e a todos os outros mapas do Black Ops 3? Eu estou me perguntando. Como que eles existem se a Terra acaba com ambos os finais do mapa Buried? Eu sei. Realidade alternativa. É uma história separada? Não, não é uma história separada. O que acontece aqui é que, após o final da Buried, a gente vai pela primeira vez começar a trabalhar com, digamos que, mais de uma timeline, mais de uma linha do tempo. E as coisas vão começar a ficar verdadeiramente mais confusas e complexas. Não tá complexo e confuso. Não tá complexo. Não, até aqui, até os 40 minutos de vídeo, não está complexo e muito menos confuso. Suave. Se cair agora a prova, agora eu tiro 10. Eu tiro 10.
Quem jogou os mapas de DLC do Black Ops 2 deve ter percebido que até agora nem Mob of the Dead da segunda DLC e nem Origins da quarta DLC foram citadas. Ah, só citando, não é que o Hayashi tá sendo confuso. A história inerente é confusa pra caralho. A história não faz... Não é que ela não faz sentido, ela não tem muito pé nem cabeça, né? Mas a Mob of the Dead a gente vai deixar pra comentar só lá no final do vídeo, porque ela realmente é um dos maiores mistérios de todos os zombies em termos de história até hoje. Então a gente vai pular direto pra Origins, o quarto mapa de DLC do Black Ops 2. Como eu expliquei pra vocês, qualquer que seja o caminho escolhido no final da Buried culmina no fim da Terra e dos seres humanos. Ou seja, não existiu uma escolha com um final feliz. Hayashi guerreiro, cara, ele conseguiu resumir isso. Salvar a Samantha de Agartha. Mano, o Hayashi foi basicamente o Tigas resumindo ou explicando pra gente, por algum motivo, inclusive, eu estou com camisa, né, porque é uma camisa ainda, mas ainda tem a sua função de camisa, por mais que seja de Shingeki. O Tigas explicando Shingeki pra gente, cara. Porra, o cara é gênio. Certo, como eu já expliquei. No entanto, nesse meio tempo em que o Richthofen e o... Fala sobre os dois cientistas. Então, ó, do começo tinha dois cientistas pau do cu pra caralho nazista, que um descobriu o teleporte e o outro o disco voador da Xuxa em formato de triângulo, que conseguia conduzir zumbi. Aí cagaram o rolê da filha de um dos dele, né, porque mataram o Dog, aí o Dog virou zumbi, aí a garota toda do disco voador e começou a controlar zumbi. Aí o outro ficou puto, pô, eu quero ser a garota ali, eu vou virar a garota lá. Né, aí ele fez todo um rolê ali pra tentar virar a garota, depois de 3 tentativas ele virou a garota. Aí ele conseguiu virar a garotinha virou ele, ou ela foi mandada pro centro da Terra. Não é difícil. E o Maxis batalhavam pelas torres, ao que tudo indica, a Samantha não ficou parada lá em Agartha à espera de ser salva. Vendo que as coisas poderiam não acabar bem, a Samantha, de alguma forma, deu um jeito de se teleportar para o passado, só que em um novo universo. Ela deu um tiro na máquina do tempo. Na máquina do TP, eu tenho certeza. Nova linha do tempo, uma nova timeline. Ela foi para 1918, na época da Primeira Guerra Mundial e justamente atrás do seu pai, o Maxis. É importante frisar que aqui a gente começa então finalmente a trabalhar com a ideia de multiversos dentro da história dos zombies. Ou seja, foda-se. Desculpa. Isso é uma coisa pessoal minha, cara. Quando você tá mexendo com multiversos, ou se a sua história não é cronologicamente calcada a trazer e explicar ou elaborar a viagem no tempo, tipo um Steins Gate da vida, tipo Madoka Mágica, coisa do tipo, você pega tudo, sua história e enfia no cu, porque não tem... tipo, foda-se. Porque tudo vira if. Vira e se. Caguei! Desculpa, ué. Você vai ficar fazendo uma narrativa em cima de coisa que você vai virando a curva cada vez mais e a história vai desdobrando pra virar qualquer coisa? Ah, então, desculpa. Aprende Marvel. É uma coisa que, assim, eu realmente não sou muito fã. Eu não sou muito fã, tá? Perdão, pode ser que você goste, eu tô tranquilo quanto a isso, cara. Porque tem histórias que são tão legais que fazem justamente isso, brincam com a ideia de viagem no tempo, ou até mesmo um multiverso, quando é estruturado dentro do próprio mundo pra fazer sentido, sei lá, um Tsubasa Chronicle, ele faz isso. Mas quando, tipo, abre pra apenas moda caralha e vamos fazer história porque a história já chegou no seu fim, e a gente só vai fazer DLC de história pra continuar vendendo, Marvel, oi? Desculpa, eu não me importo. Ou seja, da existência de vários universos, onde os acontecimentos são diferentes. Ou seja, a Samantha, ela não apenas voltou pro passado, ela voltou pro passado de um outro universo, de uma outra linha do tempo, onde os acontecimentos são diferentes da linha do tempo, ou do universo, né, originais, onde a gente estava trabalhando até agora. Até a Buried era tudo no mesmo universo, tudo na mesma linha do tempo, só teve a troca, né, do passado pro futuro e etc, mas era tudo no mesmo universo, tudo no mesmo mundo, digamos assim. Certo? A partir de agora, a gente trabalha com mais de um universo.
Tenham isso em mente, porque isso é muito importante para poder continuar entendendo a história, beleza? Entendi. Continuando então nessa linha do forte. tempo nova, alternativa, né, nesse universo alternativo que a Samantha se teleportou para, o grupo 935 já existia durante essa época da Primeira Guerra Mundial, e as versões do Maxis e do Richthofen desse universo lideravam uma pesquisa arqueológica no norte da França, porque acreditava-se que lá existia um novo, desconhecido e enigmático elemento que a gente já conhece como tal elemento 115, certo? Ou seja, nessa linha do tempo, teoricamente o elemento 115 seria descoberto muito antes do que o elemento 115 foi descoberto na linha do tempo que a gente estava trabalhando até agora, né? Nessa linha do tempo, inclusive, também não demorou muito para os cientistas perceberem da capacidade, né, do elemento 115 e que ele podia mexer com o espaço-tempo. O Dr. Richthofen dessa linha do tempo ajudou na criação dos robôs gigantes, que são justamente aqueles robôs enormes que a gente vê no mapa Origins, né? Eles haviam sido desenvolvidos para ajudar a Alemanha na guerra e eram completamente supridos pelo elemento 115. Enquanto toda essa descoberta rolava, o Maxis começou a ouvir a voz da Samantha, né? Que, como eu falando, vai ter demônio daqui a pouco. Linha do tempo para falar com ele. Vai colocar capiroto, vampiro. Vai estar faltando vampiro. Não tinha filha nenhuma, né? Era a Primeira Guerra Mundial ainda. Então, claro que não foi normal para ele começar a ouvir vozes do nada de alguém clamando ser a sua filha, né? Pô, cara, não é normal para ninguém. Sinto muito, não é normal para ninguém. De repente, as vozes da sua cabeça é a filha de uma realidade que você teve na outra realidade. Você fala, não tá legal. Não tá bacana. Não quero ouvir isso, não, tô suave. Isso, juntamente com o contato frequente do Maxis com o elemento 115, foi começando a deixar ele meio maluco, né? Meio esquizofrênico, semelhante ao que aconteceu com o Richthofen, lá da primeira linha do tempo, né? Quando ele tocou na MPD pela primeira vez e tal, né? Ou seja, o Richthofen estava ouvindo a filha dele de uma outra realidade porque ele estava loucão e fez tudo aquilo. Então, na verdade, ele estava agindo por causa da outra linha do tempo que já tinha aberto antes da linha do tempo abrir, da linha do tempo que a gente viu que abriu por causa da garota que ele entrou no corpo dela. Rapaz, eu tô entendendo. Eu tô entrando no fluxo da história. Saca só, vem, cola comigo. Então, conforme as pesquisas com o elemento 115 vão se aprofundando, o inevitável também acontece nessa nova linha do tempo. Os zumbis começam a surgir. Aos poucos, muitos dos pesquisadores e trabalhadores em torno do elemento 115 foram começando a ser infectados e logo a área de escavação arqueológica que a gente conhece como Origins estava infestada de zumbis. O Dr. Maxis, infelizmente, também estava meio que lentamente, né, começando a ficar infectado. Então isso é uma informação também muito importante, o Maxis acabou por se infectar. Enquanto isso, nesse meio tempo, a infestação zumbi naquela área da França, né, chegou aos ouvidos dos Estados Unidos, da Rússia e do Japão, que então resolveram mandar seus melhores soldados até lá a fim de extrair o máximo de informações possíveis a respeito do ocorrido e também das pesquisas do grupo 935 em torno desse tal elemento 115, né? Os soldados que foram enviados nada mais nada menos eram Tank Dempsey, Nikolai Belinsky e Takeo Masaki. Exatamente. Sempre lembrando que aqui a gente está em um outro universo, aqui em uma outra linha do tempo, em uma segunda linha do tempo. Ou seja, essas são outras versões dos personagens que a gente conheceu lá na primeira linha do tempo. São as versões desse universo. As pessoas, inclusive, costumam chamar eles de personagens 2.0, né? Dempsey 2.0, Takeo 2.0, Nikolai 2.0 e até mesmo Richthofen 2.0. Enfim, todos os três vão até a área do mapa Origins, né, onde o mapa Origins se passa, para investigar o acontecido. E ao chegarem lá, eles encontram ninguém menos que o Richthofen, cortando o cérebro do Dr. Maxis fora. Isso mesmo que você ouviu. Essa cena toda, inclusive, dos personagens chegando no mapa Origins e encontrando o Richthofen, pode ser vista na intro do mapa, como vocês estão acompanhando de fundo aí, né? Eles encontram o Richthofen dentro de um bunker cortando o cérebro do Maxis. O Richthofen resolveu tirar o cérebro do Maxis porque, como eu já citei, ele já estava no processo de transformação para um zumbi, ou seja, não tinha muito mais o que fazer, era só esperar ele se tornar um zumbi. Então o Richthofen teve a ideia de preservar o cérebro do Maxis enquanto ainda dava tempo, e isso acabaria sendo de grande ajuda durante todo o mapa Origins, posteriormente. Por quê? Um fato interessante, que talvez muitos já tenham percebido... O que um cérebro podre, morto, infectado iria me ajudar? Não me parece muito útil. Desculpa.
é que nessa nova linha do tempo, o Maxis e o Richthofen eram amigos, na verdade, né? Diferentemente da primeira linha do tempo, em que eles acabaram por se tornar meio que inimigos, né? Desde muito cedo da nossa história. Enfim, estando os 4 ali reunidos, né? Os nossos personagens 2.0, começa a gameplay do mapa. O Richthofen meio que convence os 3 ali, né? O Tak, o Dempsey e o Nikolai, a fazer o que tinha que ser feito pra acabar com a infestação zumbi. E a gente começa a jogar com os 4 a partir dali. A partir desse momento, todos eles começam também a ouvir a Samantha, que durante todo o mapa guia os personagens a conseguir salvá-la de Agartha. Então todo o easter egg do mapa gira em torno disso, né, de salvar a Samantha de Agartha. E logo um drone é montado, né, durante o mapa, e nele é colocado o cérebro do Dr. Maxis, né, que o Richthofen tinha preservado, entre aspas. Esse drone no jogo é chamado de Vant Maxis e permitia que o Maxis conseguisse se comunicar de alguma forma e interagir com o mundo novamente, né, já que o cérebro dele estava nesse drone. Com a ajuda então desse drone, os 4 personagens finalmente conseguem, no final do easter egg, abrir um portal para Agartha. O Vant Maxis então entra no portal e consegue com sucesso resgatar a Samantha de lá. Isso feito, a gente completa o easter egg do último mapa de DLC do Black Ops 2 e nos é revelada uma cutscene que deixou todo mundo extremamente confuso na época. Eu vou rodar a cutscene agora pra vocês. Agora, tipo, tá tranquilo, ninguém estava confuso até esse momento. Tava todo mundo entendendo 100% da história. Agora a gente vai ficar confuso. Legendada e depois eu explico o que houve. Manda ver. As the gates to Agartha opened, the 4 heroes were rewarded with riches beyond imagination. From that day forward, they knew that Samantha would keep them safe. Forever. You're getting everything wrong. I told you before, their eyes should be blue. It's my turn, Eddie. I can do whatever I want. But you don't even know how to play properly. Tá, agora a gente sabe o que o pessoal tava fazendo quando tava escrevendo o roteiro. Eles estavam brincando de bonequinhos e tava todo mundo muito louco. Girls don't know enough about zombies. What's the choice of it, children? Make sure the windows are locked before you come down to the basement. We'd better do what your dad says. I didn't even get my turn. Tomorrow, Eddie. You get to make the rules. I promise. Come on, Fluffy. Esse é o Fluff. Oh, Fluff! Derrubou a câmera, ô cachorro! I know what you mean. But we will make everything okay. My dad says he has a plan. Tá, isso é um easter egg. Saca só, tipo, o esquema da contagem de morte, o bagulhinho da caixa que tira a arma, isso é um easter egg. Isso é um easter egg. De novo, eu não sei se a comunidade de COD chama essas side missions de easter egg. De novo, pode ser um problema só de nome, nomenclatura. Dad says he has a plan. Papai tem um plano, confia. Bom, se imaginem lá em 2013 completando esse easter egg e assistindo essa cutscene. A ideia inicial que ela passa é que basicamente tudo que eu expliquei pra vocês até agora nesse vídeo não passava de uma brincadeira de criança, de uma... A teoria do Ash em coma. A teoria do Ash em coma. Todas as DLCs de COD são basicamente o Ash está em coma. Caralho, mano. Dá pra fazer um bingo de recurso de roteiro com essa história. Meu amigo. Uma história criada por aquelas 2 crianças que a gente viu na cutscene. Mas, conforme a cutscene vai rolando, a gente percebe que não é bem isso. Tá. Bom, o local onde essa cutscene se passa tem sido chamado de A Casa. E ela se passa em um universo separado dos 2 universos que a gente já trabalhou até agora. Nessa cutscene, a gente pode ver a Samantha brincando com um garoto chamado Ed,
provavelmente a abreviação de Edward, né, que é o primeiro nome do Richthofen, e logo eles são interrompidos por um alarme, que é seguido da voz do Dr. Maxis daquele universo. Ele manda as duas crianças irem pro porão e a Samantha diz que o seu pai, né, o Maxis, possui um plano para fazer as coisas ficarem bem. Como eu citei, tudo isso teoricamente acontece em um universo diferente e por enquanto ainda existem muitos mistérios em torno desse universo e dessa cutscene em si. Estamos no Super Smash Bros. Agora. A gente vai voltar a falar um pouco dela mais tarde, certo? Bom, bora. A partir daqui nós vamos começar a entrar na parte de Black Ops 3 da história, né? Então a gente encerra tudo que aconteceu no Black Ops 2, basicamente, né? Então todos os mapas de Black Ops 2 giraram em torno de você fazer a decisão entre Maxis e Richthofen. Você descobre que no final das contas não importava a decisão, porque a Terra ia se ferrar de qualquer forma, e aí a Samantha, ao meio tempo que isso tudo estava acontecendo, acabou trocando de universo, trocando de linha do tempo, iniciando uma nova linha do tempo, que se inicia na Origins propriamente dita, né? E lá a gente consegue salvar a Samantha de Agartha e vem essa cutscene misteriosa, né? Esse é um resumão do que aconteceu no Black Ops 2, que eu expliquei tudo pra vocês agora. Bom, vamos então entrar no Black Ops 3. Com isso, né, com a chegada do Black Ops 3, novos conceitos precisam ser explicados, tá? Vampiro. Algumas das coisas que eu vou explicar daqui pra frente ainda são vistas como teorias, então sim, podem haver algumas informações que vão se alterar após o lançamento da quarta e possivelmente, né, a última DLC do Black Ops 3. Agora vai ter alienígena. Eu vou também evitar entrar em muitos Vampiro, detalhes, alienígena, aprofundar que mais demais tá nas faltando? informações, já que muita coisa pode se alterar ao final dessa última DLC, certo? Ou seja, essa parte do Black Ops 3 do vídeo vai ser a mais rasa, talvez, né? Então vamos lá. A primeira coisa que precisa ser explicada é quem são os Guardiões e quem são os Apóticons, que começam a aparecer com frequência a partir do Black Ops 3. Eu vou brevemente introduzir eles aqui pra vocês antes de a gente começar a falar dos mapas do BO3 em si, certo? De uma forma bem resumida, os Guardiões são seres que têm como objetivo proteger os universos e manter a ordem neles, ok? Eles são seres ancestrais e foram inclusive eles quem criaram a MPD, né? Que é aquela pirâmide que tava lá na Lua, na linha do tempo original e tal, né? Que a Samantha ficou presa, etc. A MPD foi criada por eles pra servir como uma maneira mais fácil de transitar entre todos os universos existentes, né? No entanto, com o passar do tempo, de alguma forma, alguns desses guardiões começaram a ser corrompidos e tornaram-se, digamos que, do mal. Esses guardiões corrompidos são chamados de Apóticons, e eles tinham o desejo de acabar com simplesmente tudo que existia, toda a vida, todos os universos, vampiro, né? Em determinado momento da história, uma guerra entre os Guardiões e os Apóticons aconteceu, e ela terminou com a vitória dos Guardiões, que baniram e selaram os Apóticons para sempre no Ether. Apenas o líder dos Apóticons, que é um ser conhecido como Mal Ancestral, foi selado em um local diferente, e esse local foi no próprio planeta Terra, abaixo de Morgue City, a cidade onde se passa o mapa Shadows of Evil. Esse ser, o Mal Ancestral, foi selado na área conhecida como Fenda Abissal, que é o local onde a gente faz o Pack-a-Punch no mapa. A pedra que recebe a nossa arma pro Pack-a-Punch é onde o tal Mal Ancestral tá selado. Dizem até que o tentáculo, né, que entrega a arma pra gente depois do Pack-a-Punch é dele. Um fato importante é que toda essa historinha aqui que eu acabei de contar pra vocês, né, dos Apóticons e dos Guardiões, é algo que aconteceu muito antes de todos os outros acontecimentos da nossa história, certo? Os Guardiões são seres que foram criados junto com o universo, praticamente, e essa tal guerra com os Apóticons, né, entre Guardiões e Apóticons, aconteceu muito antes dos humanos encontrarem o elemento 115 pela primeira vez, né? Então é uma história bem antiga, mas que precisa ser contada aqui pra vocês, e ela foi introduzida no Black Ops 3. Enfim, por que eu expliquei toda essa parada? Não dá nem pra dizer que é um retcon, porque né? A partir do Black Ops 3, os Guardiões e os Apóticons começam a aparecer bastante na história e tem certa importância. Lembram quando a Samantha se teleportou do universo original da nossa história, né, da primeira linha do tempo, pro universo do mapa Origins? Então, isso acabou abrindo uma fenda no espaço-tempo, digamos assim, que seria a oportunidade perfeita para os Apóticons, que haviam sido banidos pelos Guardiões, né, como eu acabei de explicar, se libertarem.
Essa situação ficou ainda pior quando o portal para Agartha foi aberto no final do easter egg da Origins. Isso tudo, esse monte de troca de universos, alterações do espaço-tempo, portal pra lá e pra cá e etc, criou uma desestrutura completa na ordem dos universos e várias fendas no espaço-tempo surgiram, dando assim a chance para os Apóticons presos no Iter se libertarem. Leia o universo como assim narrativa. Sendo, o Dr. Maxis, que teoricamente estava na tal casa misteriosa do final da Origins, foi contactado por um cara misterioso intitulado de M, que no futuro a gente descobriria ser o Dr. Monte, né? Aquele mesmo da máquina de chicletes e tal que a gente tem no Black Ops 3. Teoricamente, o Dr. Monte precisava da ajuda do Maxis para colocar em prática um super plano e devolver a ordem ao universo, não apenas além de acabar de uma vez por plano. toda com a infestação zumbi. Preocupado principalmente com a segurança da Samantha, o Maxis então aceita e resolve colaborar com o Dr. Monte. E o primeiro passo para esse plano funcionar era capturar a alma das 4 pessoas que iniciaram todo o problema. No caso, o Richthofen, o Dempsey, o Takeo e o Nikolai. Mas precisavam ser as almas de versões específicas de cada um desses personagens, ou seja, de universos específicos. Para capturar essas almas, era necessário a gente obter um item chamado de Chave da Conjuração, considerado o item mais importante e mais poderoso de todos os universos. Esse item se encontrava em Morgue City, a cidade do qual o Mal Ancestral, líder dos Apóticons, estava selado, como eu já expliquei. E é aí que começa a aventura, a gameplay do mapa Shadows of Evil. A história dos 4 personagens desse mapa não importa muito pra gente agora, né? Porque a gente não joga com os 4 personagens clássicos. Missão da Tira Zumbi. Personagens completamente novos, né? Missão 2, matar Deus. É que durante o easter egg desse mapa, os personagens do Shadows of Evil são meio que usados pelo atual líder dos Apóticons. This is 08 Gamers, obrigado pelas bitches, ou seja, o universo original era do Shadowman era manipular esses 4 personagens a realizarem um ritual supremo de libertação. Então você viaja mais uma vez na Terra dos Sonhos pro nada. Apesar desse plano começar a ser executado, algumas coisas acontecem e os personagens percebem que eles estavam sendo enganados e começam a lutar contra o Shadowman. Então, durante o easter egg do mapa Shadows of Evil, eles conseguem aprisionar a alma do Shadowman dentro da chave de conjuração, chapado, que é então entregue aos guardiões, como a gente pode ver na cutscene final. Um detalhe que muita gente às vezes deixa passar ou entende de forma errada é que tecnicamente o Shadowman não tá dentro da chave de conjuração. A alma do Shadowman é aprisionada dentro da chave de conjuração durante o easter egg, e depois o Shadowman meio que se transforma numa minhoca gigantesca, né, que a gente destrói durante o easter egg. Então muita gente acredita que a alma do Shadowman tá presa dentro da chave de conjuração, mas eu acho pelo menos que ela não tá, né? Isso são teorias, né? Tem gente que acha que tá, tem gente que acha que não tá. Eu acho que não tá presa dentro da chave de conjuração. Então, no final do easter egg da Shadows of Evil, a chave de conjuração tá tecnicamente sem nenhuma alma lá dentro, certo? E aí a gente pode ver também na cutscene final do easter egg, né, do Shadows of Evil, o Edward Richthofen 2.0 aparecendo do nada e roubando a chave de conjuração das mãos do guardião, né, que tava e o cara que abriu o portal aí, ele vai embora, dizendo que não tinha tempo pra explicar nada. Agora eu quero que vocês vão tudo pro inferno, né? Quem reclamou aí do Downey Jr. voltando, o Robert Downey Jr. Lembra a fonética do nome dele. O Homem de Ferro. O Homem de Ferro voltando e virando Dr. Doom. Agora vocês pegam... o RDJ, isso. Agora vocês... Todo mundo que reclamou dele voltando como Dr. Doom, pega todo esse choro, pega toda essa tristeza, dá uma embrulhadinha, engole, né, a seco. Pode tomar uma aguinha se eu não conseguir entrar, né? Porque, ó, depois desse roteiro aqui, rapaz, eu tô suado. Eu tô suave. Não tô suado não, porque não tá quente. Mas eu tô suave, tá? Tô suave. Nossa, tá tranquilo, cara? Tá tranquilo? Oxi. O Loki agora faz todo sentido. Eterno. Não, aí não. Aí é pegar pesado demais. Dizer que Eternos faz algum sentido é sacanagem da minha parte. Meu Deus do céu. Bom, como eu tinha explicado agora há pouco, o Maxis precisava dessa chave de conjuração, que essa volta dele é um easter egg. O plano que o aí, Dr. ó, apresentou easter egg. Então, ele entrou em contato com o Richthofen então, a Marvel
pra que saindo o no mesmo soco com o pegasse COD. a chave de conjuração Aí. e começasse a aventura em busca das 4 almas necessárias pra, teoricamente, consertar o universo. Por isso, então, que o Richthofen roubou a chave de conjuração na cutscene final do Shadows of Evil. Após isso, começam os acontecimentos dos mapas de DLC do Black Ops 3, onde as versões 2.0 do Richthofen, do Dempsey, do Takeo e do Nikolai, ou seja, as mesmas versões do mapa Origins, né, começam a ir atrás de capturar suas versões específicas de outros universos. A primeira alma teoricamente capturada é a do Richthofen na cutscene inicial do mapa The Giant. Depois, em The Arzendraha, a gente captura a alma do Dempsey, né? The Arzendraha, que é o mapa da primeira DLC. O The Giant, lembrando, né? Ele veio pra quem comprou o Season Pass, certo? Em Zetsubo no Shima, que é o segundo mapa de DLC, a gente captura a alma do Takeo. E em Gorod Grove, o terceiro mapa de DLC, a alma do Nikolai. Em Gorod Grove, aliás, o Dr. Monte Ô, gênio. Activision, né? Que faz gênio. Os caras pegam uma obra esquizofrênica e usa a obra esquizofrênica pra vender mais DLC, pra você entender a narrativa esquizofrênica. Você tem que comprar as DLCs, porque cada DLC vai ter uma alma. Puta que pariu, os caras é gênio do capitalismo, rapaz. Conversa e se apresenta pela primeira vez aos nossos Pegou 4 o plot do personagens filme? principais, porque até Mas então, eles ele não nunca se tinha entrado em importam contato com esses isso. 4 personagens, né? O Richthofen tava meio que seguindo as ordens, entre aspas, do Maxis, né? O Maxis que tava conversando com o Richthofen e falando o que tinha que ser feito, as almas que tinham que ser capturadas. O mais intrigante de tudo é que, após o término do easter egg, o Dr. Monte entra em contato com o Dempsey, com o Takeo e com o Nikolai. E eu pensei que tentando porque era pra tirar tiro em alvo genérico. Ele diz que tá chegando a hora de todos irem até a casa, né, que no caso seria a casa da cutscene da Origins, e que o Richthofen é extremamente importante para que o tal plano de salvar o universo, os universos, né, seja concretizado. Eu vou rodar essa tal fala do Dr. Monte agora e depois eu vou explicar como que ficou a situação, então, após todos esses acontecimentos, né, até a DLC 3 do Black Ops 3. Certo. Nikolai, Dempsey, Takeo. Estou falando só com vocês agora. O Richthofen, ele não pode me ouvir. Deve estar aprontando uma das suas agora mesmo. Nada de novo nisso. Seu danadinho. E a boa notícia é, vocês estão quase lá. Logo chegará a hora de vir até a casa. Mas este plano enorme, depende muito mesmo do Richthofen. Antes de encontrar com vocês, ele passou anos viajando, procurando as versões certas de vocês. Os que tinham o que era preciso para acabar com as outras dimensões erradas. Que é preciso. Acho que vocês já devem saber do que se trata. Eles sabem. O negócio é que ele acabou se tornando uma espécie de fardo. O negócio, você sabe qual é o negócio. Mas não contem pra ele. Enfim, tudo vai fazer sentido quando chegarem aqui. Vocês vão ver. Sério, vai dar tudo certo. Confia, vai fazer sentido sim. Merda. Esqueci totalmente de me apresentar. Eu sou o Dr. Monte. Olá. É um prazer vê-los. Uau, bom, como vocês puderam incrível. ver, dá mesmo a impressão que o Dr. Monte tenta fazer a cabeça dos 3 contra o Richthofen. Resumindo, a situação é a seguinte. Não, a gente ainda não sabe o que faz exatamente é o tal plano do Maxis e do Monte, mas as almas necessárias para a realização desse plano já foram capturadas. Existem teorias que a alma do Richthofen, lá em The Giant, não foi capturada. Porque realmente a gente não vê em nenhum momento, né, durante a cutscene, ele usando a chave de conjuração na sua versão morta, né? Mas a gente tem que levar em conta que, na época em que o The Giant saiu, isso ia ser um spoiler, né, se eles mostrassem isso na cutscene. Porque esse mapa veio junto com o jogo, né, pra quem tinha o Season Pass, o The Giant. Então, se eles mostrassem já na lá pra quem não comprou, tem que comprar e depois você spoiler. Depois as você pessoas tem iam estranhar muito, né, já que o Richthofen não é um dos personagens jogáveis do Shadows of Evil. Ele só ia adquirir a chave de conjuração no final do easter egg da Shadows of Evil. Espero que não seja. Só que, na cutscene final do Gorod Grove, né, do mapa Gorod Grove, parece que realmente apenas as almas do Dempsey, do Takeo e do Nikolai estavam dentro da chave de conjuração. Uma vez que a gente vê apenas elas 3 entrando numa espécie de portal
quando o Richthofen aponta a chave, né, de conjuração pro céu, dizendo pro Maxis que todas as almas haviam sido coletadas. Cara, isso né? não faz o menor sentido. Muitos acreditam que a alma do Richthofen até já faz tá sentido, lá na mas casa, é que eu falei. E tal. Primeiro, e estaria, no caso, dentro da própria missão criança dá tiro chamada em Ed, né, zumbi. que a gente viu na cutscene da Origins. Missão 2, matar Deus. Um outro ponto importantíssimo De várias que eu queria realidades destacar diferentes. pra vocês é que no easter egg de Zetsubo no Shima, durante a cutscene final, Dragão. o Richthofen diz que antes deles partirem Foda-se, atrás dragões. da alma do Nikolai, né, eles precisavam fazer uma outra coisinha que serviria meio que como um backup caso as coisas não corressem como planejado. Basicamente, ele queria dizer que, caso o plano do Maxis não desse certo, né, ou fosse alguma espécie de traição, eles teriam um plano secundário para tentar reverter a situação. Eles então se teleportam para algum lugar não revelado, né, durante essa cutscene, Que ainda e ao o voltarem pra roteirista não Zetsubo no pensou Shima, nisso. o Dempsey, o Takeo e o Nikolai estão com frascos de sangue pendurados nas roupas deles. Esses frascos foram inclusive mostrados várias vezes em teasers recentes da Treyarch para esse quarto mapa de DLC do Black Ops 3, que deve se chamar Revelations, né? Eu poderia comparar com a esse Lord acontecimento Elderwing. na Zetsubo no Shima, apenas o Richthofen, e já desde o mapa Origins no Black Ops 2, possuía frascos de sangue pendurados na sua As roupa. pessoas jogam um jogo né? de tiro pela Na história. época, as pessoas descobriram que esses frascos do Depende do Richthofen jogo. muito provavelmente continham sangue de dois personagens do The mapa Last of Us Mob tem of the tiro. Dead, já que nos E as frascos pessoas tinha amam a o história. número da cela desses dois personagens, né, da Mob. Então, nunca se soube ao certo Cyberpunk pra que tem serviam tiro. esses dois frascos, Tem uma né, do puta de uma Richthofen. história. E após o Dempsey, o Takeo e o Nikolai terem adquirido Metal Gear é um seus jogo de próprios tiro. frascos no final de Zetsubo no Shima, o mistério aumentou ainda Olha mais só. em torno da utilidade deles, né, desses frascos. Eles certamente têm ligação com o tal plano backup do Richthofen, só que ninguém sabe ao certo como. Mas não há dúvidas que esses frascos vão ser muito importantes para a última Caralho, DLC dragão. do Black Ops 3. Foda-se, tem um dragão. Aliás, aproveitando que eu já citei a Mob of the Dead, como eu tinha dito lá atrás, eu ia deixar pra comentar sobre ela no final do vídeo. Pois é, a Mob, quando saiu, parecia ser um spin-off, né? Parecia não ter relação com a história dos zombies. Ah, mas, tem, com tem, o passar relaxa. do tempo, a gente descobriu que sim, Roteirista, ela tem. Nesse roteirista mapa, vai a gente fazer, joga com 4 prisioneiros que acabam por viver Vai um looping fazer infinito acontecer. de acontecimentos dentro da prisão de Alcatraz. Esse looping só pode ser quebrado, digamos assim, completando o easter egg do mapa de uma forma específica. Não vale a pena eu entrar em detalhes, né, do mapa em si, porque isso só confundiria mais as coisas, já A pergunta, quando você termina o easter egg ou a side quest, todas elas, você zera o mapa? Ou o mapa só se zera se você morrer? Porque o mapa é wave infinita. Porque, sei lá, me dá uma ideia legal de completude quando você meio que zera o mapa, né? Tipo, que nem acontece com Left 4 Dead. Tipo, você tem um objetivo de chegar até um determinado lugar. Mas, enfim, não faço ideia sobre isso. Vocês sabem, chat? que muita coisa em torno desse mapa ainda é meio incerta. Esse mapa, até hoje, possui diversos mistérios e dúvidas que Só rondam continuam as ele e waves ninguém normal. sabe com precisão qual que é a exata ligação dele com a história principal. Por que ele é ligado com a história principal? Como eu disse, eu não Então dá quero pra entrar você, em detalhes tipo, a ficar na respeito primeira desse mapa, porque salinha realmente não e vale foda-se. tanto a pena ainda. Provavelmente, na quarta DLC, a gente vai entender exatamente o papel dele dentro de toda a história, e aí, quem sabe, eu volte a falar dele em um futuro vídeo da história dos Zombies, né? Um futuro vídeo final da história. Mas tenham em mente, a Mob of the Dead é muito importante. O Richthofen possui frascos de sangue de 2 personagens da Mob of the Dead, e na Zetsubo no Shima, os outros 3 personagens também adquirem frascos de sangue, e aí a gente não sabe de quem esses frascos de sangue pertencem, mas esses frascos vão ser importantes para a última DLC, certo? Resumindo, para essa quarta e última DLC ficam as principais dúvidas para serem respondidas. Qual que é a finalidade do plano do Maxis e do Dr. Monte? Eles dois são realmente confiáveis? Será que o Monte, de repente, não tá enganando o Maxis? Ou será que o Maxis tá, junto com o Monte, enganando todo mundo? Qual que é o tal plano secundário do Richthofen? E o Richthofen realmente é do bem nessa nova timeline, né? Esse Richthofen 2.0? O que a casa significa, né? A casa da Origins. Do bem? O que vai acontecer, inclusive, com os personagens 2.0 A última coisa que tem alguma coisa aqui do bem. Enfim, a gente vai ter que esperar pra ver. Essas são apenas algumas das várias perguntas que ficam pro último mapa. Muitos acreditam que o quarto mapa vai se passar
passar na tal casa misteriosa. Mas um local chamado Infinito também é citado várias vezes e eu particularmente acredito que o mapa vai se passar nesse tal local, nesse tal Infinito, do qual a gente ainda não sabe onde é ou como é. Mas certamente a casa, né, eu acho que ela deve aparecer novamente, ao menos nas cutscenes, e quem sabe ela também se torne uma área jogável, né? Mas essa é a história do modo zombies até aqui, certo? Jesus. Eu quis fazer esse vídeo, como eu falei, antes da quarta DLC sair, pra justamente fazer com que o máximo de pessoas possível consiga entender a história, e quando a quarta DLC sair, vocês estejam todos famintos por entender e consigam ter uma noção de tudo que tá acontecendo, porque certamente essa última DLC vai ser bombástica, pra quando a história deve se fechar. Talvez eles deixem uma brecha pra uma continuação ou pra algo, né, pro possível Black Ops 4, ou pra seja lá qual o próximo corte da Treyarch, mas a história principal tecnicamente vai se concluir sim nesse último mapa. Pelo menos a história dos nossos 4 personagens deve se concluir nesse último mapa. Então todo mundo tem que ficar muito ansioso, eu tô muito ansioso pra esse mapa, e eu espero que eu tenha explicado tudo aqui pra vocês da melhor forma possível. Vocês podem, claro, colocar no campo de comentários dúvidas que vocês tiveram, sugestões, as teorias de vocês, né? Pode ter coisa que eu passei aqui que não bata com algumas teorias, mas em grande parte o que eu expliquei no vídeo já é aceito como a história concreta, né? Principalmente até a Buried do Black Ops 2. Que tem público então, que só joga o modo é isso, zombie. Por favor, eu peço, se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like e, se possível, o seu favorito. Deu muito, muito, muito trabalho fazer esse vídeo. Eu levei semanas pra escrever esse roteiro aqui pra vocês, sério, semanas. Imagino. Produzir o vídeo, editar e etc, também deu muito trabalho, então se vocês deixarem um like, se possível um favorito, ia ficar muito grato. Esse foi sem dúvidas o vídeo mais difícil que eu já produzi, então isso. Cara, concordo, pra fazer um vídeo desse, pra entrar na mente do roteirista, pra entender o que ele tá falando, puta vida, cara, puta vida, não, parabéns, Hayashi, Você fez um baita de um trampo aqui pra fazer todo esse compilado, que Jesus amado, que obra esquizofrênica, cara. Os caras foram... Não é nem mais... Meu Deus, esqueci a palavra. Eu já... Meus miolos já foram tudo pro espaço aqui, já tá na lua, né? Caraca, mano. Retcon, meu Deus, esqueci a palavra retcon. Não é nem mais retcon agora, tipo, e vai, sabe? Daqui a pouco eles estão mexendo com o Cthulhu. Não, já estão mexendo com o Cthulhu. Tempo, espaço, realidade, alma, meu Deus do céu. Abriu a porteira do grande foda-se do roteiro e bora fazer qualquer coisa, porque a regra não tem regra. A regra não tem regra. Aí eu imagino, por exemplo, sei lá, Black Ops 3, a história original, é sobre, sei lá, enfrentar terrorista numa realidade muito próxima da época de, sei lá, 2013, 2010, sei lá. Né? Sei lá. Vamos imaginar conflitos da vida real e extrapolar eles e diluir ele em algum tipo de conflito de exército de local. Enquanto o seu modo zombie, tipo, já tá ali quebrando o teto de qualquer limite ou recurso narrativo possível, né? Jesus amado. Que doideira. O BO4 é futurista. E de lá pra cá ele lançou vídeos falando desse modo zombie, como continuou e quebrando a estratosfera de recursos narrativos ad infinito? Eu não sei. Nunca saberemos. Ou saberemos se vocês mandarem o vídeo pra nós assistir. Quem sabe? Mas tá aí, cara. Um belo resumo. Valeu aí, VTR, por ter mandado pra gente. E um bom anime. Até o próximo vídeo. Lembrando que eu vou deixar todos os links aqui do vídeo do Hayashi, canal dele, tudo certinho, pra vocês acompanharem e talvez ir lá e descobrir se tem o vídeo continuando, explicando a história toda. Rapaz, meu cérebro fritou. Bom anime.